Agora foi. Probleminha Agora foi. técnicos. Fala, Alessandro, tudo bom, querido? Tudo bom, André? Então, dando Tudo. continuidade às lives do Jornal Diário do Rio, candidato a vereador e a prefeito. Hoje eu vou conversar com o André Kizomba, que está vindo candidato a vereador do Rio de Janeiro, pelo PSB. O André é economista, ator, músico, produtor cultural, fundador do Bloco Kizomba, que tem alegrado bastante aí os nossos carnavais desde 2001. Rapaz, que Zomba começou em 2001. O primeiro desfile foi 2001, 2 né? o primeiro desfile foi 2/2/2002, dia de Iemanjá. Abençoado. Bacana, bacana. E aí me fala, André, o que te motivou a vir candidato a vereador do Rio? Alguma inspiração, algum desejo especial? O que te proporcionou, que despertou esse desejo de se candidatar a vereador? A cultura, né? A cultura da nossa cidade. Eu sou economista, mas faz 20 anos que eu me dedico exclusivamente à cultura da minha cidade, né? Eu sou um ator, já fiz alguns espetáculos, sou músico. Eu tenho um bloco Kizomba, enfim, fui um dos participantes também lá no comecinho do Monobloco. Faz 5 anos que eu não participo mais, que eu me dedico exclusivamente à minha marca, que é a Kizomba. Mas a cultura no Rio de Janeiro, ela precisa muito de gente que olhe por ela. Se você observar hoje na configuração da Câmara dos Vereadores, a gente tem professor, militar, gente da igreja, advogado, mas a gente não tem ninguém da cultura que olhe pela cultura. Não existe voz, verdade. Quem é presidente da Comissão de Cultura, né? Existem comissões permanentes na Assembleia, e quem é presidente da Comissão Municipal de Cultura é um professor. Então, assim, eu acho que a cultura precisa de alguém que entenda do setor, que olhe, que traga projetos de verdade, entendeu? Alinhado com o setor. Então, uma das suas bandeiras principais, eu já ia te perguntar aqui, qual será a sua principal linha de atuação? Então, vai ser a cultura. Minha bandeira é cultura e educação, né? Eu acredito muito na cultura como um setor importante da economia criativa do Rio de Janeiro. Eu acho que a nossa cidade tem uma vocação para a economia criativa, né? O turismo, a cultura, a culinária carioca é uma culinária badalada no mundo inteiro, a nossa famosa feijoada, né? Que todo sábado tem num restaurante, né, em Santa Teresa, em vários lugares do Rio. Mas eu acho que a economia criativa, quando eu falo economia criativa, eu falo sobre toda a cadeia da economia criativa, né? Porque é muito grande. O carnaval, onde eu trabalho, né, durante muito tempo, ele gera muito emprego, ele gera muito trabalho. Então, essa área é uma área importante, inclusive pós-pandemia, como o setor cultural ficou muito desgastado, né, foi o que mais sofreu em toda o país, na verdade, no mundo, né? O setor cultural parou, porque a gente trabalha com aglomeração. Então, isso foi fundamental ter um olhar, um olhar. Tem aqui uma perguntinha, peraí. Eu estou lendo aqui as perspectivas para a cultura, ferramentas como transformação social, né? Poxa, maravilha, já vou responder, Flavinha. Flávia Carvalho é gerente do Sesc Pinheiros, Vale de São Paulo. Conheço ela. Pessoa muito importante também para a cultura. E ela trabalha muito bem. Eu vou muito o Sesc de São Paulo é uma referência para a gente de cultura no Brasil, né? Eu vou muito a São Paulo e participo muito. Para mim, um dos melhores Sescs do Brasil é o Pinheiros. Parabéns pelo teu trabalho, Flávia. Fico muito feliz em saber que tem gente que pensa a cultura como vocês aí. Aqui, então, o meu foco é a cultura, né? E o meu foco também é a educação, porque eu acredito que o momento que a gente está vivendo hoje, aqui no Rio de Janeiro, é um momento muito difícil, porque a gente está numa descendente em todos os níveis, né? A gente está sem saúde, sem cultura, sem educação. A gente precisa pensar na cidade como um todo. Mas para mim fundamental nesse momento, e eu sou da cultura, é como a cultura pode estar junto da educação. O que me preocupa muito hoje, né, porque nós estamos vendo os jovens sendo cooptados
por organizações, e isso me aflige muito. A gente tem um número absurdo de evasão escolar, sabe? O plano municipal de educação da cidade, ele não é realizado, né? Fica a dever muito, e a cultura ela pode ser, como a Flávia acabou de dizer aqui, uma ferramenta de transformação nesse sentido. A gente pode, porque a cultura, né, a arte principalmente, ela tem esse poder de você desenvolver a visão crítica do mundo, né, trabalhar com o lúdico grupos, das né? Crianças também, né? Tudo, nas comunidades, enfim, da você cidade. você abre percepção. A cultura te faz enxergar o mundo não de uma forma só. Ela te abre leques de possibilidades. E é isso que a gente precisa para os nossos jovens. Oportunidade, possibilidades. Né? Eu tinha que o Kizomba também ele tem um cunho, ele não é um projeto social, mas ele tem um cunho social. Então eu recebo muitos bolsistas, eu dou bolsas para... Inclusive muitos se formaram, muitos músicos, hoje inclusive trabalhando no cenário carioca, eles saíram do Kizomba, né? Foram meus alunos, foram bolsistas. Eu acho que isso a gente pode trabalhar, entendeu? E não é só com um projeto social, mas é uma visão dizendo que a cultura e são praticamente irmãs. A cultura e a educação são prima-irmãs para o desenvolvimento intelectual, né, do país. A cultura é o nosso reflexo, é a nossa identidade. Né? Cultura, na verdade, é isso. Para mim, se eu quisesse resumir a cultura em poucas palavras, cultura para mim é isso. É a identidade de um povo. Né? É o que nos reflete, tanto aqui no nosso local, como a cidade, como o nosso estado, como o nosso país e para o mundo. Né? Não é à toa que a cultura brasileira ela é exaltada no mundo todo. Nós temos uma cultura fantástica, fabulosa, né? Rica. Né? Essa coisa da miscigenação, da mistura brasileira, e no Rio de Janeiro, mais ainda, né? Com a cultura afro que a gente tem aqui, que deu Borogodó, né? Que deu... Então, enfim, e o Kizomba, o nome Kizomba é um pouco eu diria, esse nome vem um pouco exaltar a cultura afro-brasileira, né? Porque o Kizomba é uma palavra da cultura angolana, que é uma festa, né? Uma festa que mistura dança, canto, música, batucada, né? Então, isso é o que chama de Kizomba lá na Angola. Que tem aquele famoso samba, né, dos carros da vila, que é Valeu Zumbi, o grito forte dos palmares. É Kizomba, a festa da raça. Agora, você está falando da cultura, né? A cultura já vem sofrendo um desgaste, e acho que com a pandemia, desses 2 últimos anos, a gente já perdeu grandes espaços culturais no Rio, né? Teatro, alguns cinemas fecharam, pontos de cultura, e isso realmente, de fato, é um problema. Mas o que mais te incomoda hoje na cidade, além dessa questão cultural, que é a tua área, é a sua conexão, o que mais te incomoda hoje, você como carioca vivendo aqui na cidade, o que mais te causa indignação? É tanto, né, Alessandro? Infelizmente, as pessoas vivendo sem uma casa, sem uma condição mínima digna de vida, está aumentando, né? A população de rua está crescendo bastante no Rio de Janeiro. A gente só sair na rua que a gente encontra isso, por causa do momento, né, da pandemia. Né? Muitas coisas me incomodam na cidade hoje. São 2 coisas que talvez tenham me incomodado bastante nos últimos tempos. É o descaso com a juventude carioca, né? Eu acho que o jovem está completamente desassistido, né? A gente não dá oportunidade, a gente não cria perspectiva de vida para eles, né? E isso eu acho que é um dos problemas que me aflige bastante, né? Porque
isso tudo, a consequência da criminalidade, a consequência de tudo que a gente está vivendo agora, de ruim, é muito por uma falta de investimento, tá? Sim. Na juventude. Então, é reflexo. A gente não tem um projeto de cidade a longo prazo, sabe? A gente não trilha, é feito muito na hora. É o famoso jeitinho brasileiro que no Rio de Janeiro né, se transforma como um projeto. Que a gente não tem um projeto de longo prazo para a cidade. O que a gente quer? O que o carioca quer, né, para a cidade do Rio de Janeiro? O que a gente quer para o Rio de Janeiro? Né? Essa pergunta, ela deve ser feita, né? A gente tem diversos setores e diversas formas hoje, né? A tecnologia nos ajuda muito a saber o que as pessoas querem, né? E muitas coisas básicas que já deveriam estar, não estão, né? Esse aumento da criminalidade no Rio de Janeiro também me afeta bastante, né? A mim pouco, porque eu moro na Zona Sul e eu ainda tenho, né? Agora, eu fico preocupado com as pessoas que moram na Zona Oeste, na Zona Norte, que vai um miliciano lá cobrar o gás, tem que ser com ele, mais caro, vai cobrar a luz elétrica, o gato net, e se o cara não pagar, ele é jogado fora da casa dele. Então, os princípios básicos, né, da vida humana numa cidade, eles estão sendo completamente... E a gente não tem um poder público tomando conta, né, disso. E está deixando, e vai chegar um ponto, é que nem, eu falo que é que nem, eu tenho falado com os amigos meus, assim, as pessoas ficam falando sobre, né, o meio ambiente, as queimadas que estão acontecendo. Não sei se você conhece, né, o professor Carlos Nobre, um pesquisador fantástico, disse que tem um ponto do desmatamento, da queimada, quando chegar naquele ponto, a gente não volta mais, vira o que eles chamam de savanização, né? Da Amazônia, do Pantanal, enfim. E aquilo tudo está muito próximo, né? É o Mato Grosso, é a Amazônia, são as florestas. A mesma coisa vai acontecer aqui com o Rio de Janeiro. Vai ter um momento que a criminalidade vai tomar toda a cidade, vai ficar impossível dos governantes reverterem isso, a não ser implodindo a cidade, transformando uma coisa nova. Nós estamos botando exército em cada favela, sabe? Tomando esses movimentos, as políticas arbitrárias, que quem se ferra é quem mora nas comunidades, né? A gente hoje teve um problema com a relação à guerra de comunidade, né? Não sei se você viu, mais ou menos umas 4, 5 horas atrás, que sequestraram, né? Mandaram parar um trem, né? E aí... Enfim, sequestraram um trem da Supervia em funcionamento. Quer dizer, é um momento muito complicado, né, que a gente está vivendo e não sabe, às vezes, assim, a população de fato não sabe como agir, né? O direito de ir e vir daqui a pouco, né, já está praticamente prejudicado e a tendência, acho que a gente está vendo num crescente, principalmente nessas semanas, que está ficando difícil. Você tocou lá nessa parte aí que eu achei importante do meio ambiente. Você fez um projeto bem interessante no carnaval desse ano, lá no bloco, que foi a questão das pets, né? Da utilização para fantasia. E me conta um pouco dessa iniciativa e se você tem algum tipo de projeto dentro do que eu sei que você tem, mas queria que você falasse, com relação ao meio ambiente, aí ligado se eleito for, né, um dos seus projetos, uma linha aí, que você vai também trabalhar essa questão do meio ambiente. É o que eu estava falando há pouco, né? A queimada da Amazônia, a queimada do Pantanal, está vendo um momento muito crítico do planeta. Aí já falo, né, pelo planeta, não só pela cidade do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro já foi pioneira em boas políticas, né, ambientais. O carnaval do Kizomba, começando pelo carnaval do meu bloco querido, do meu bloco do coração, né? Todo ano a gente tem um tema. Né? A gente traz um tema, a gente trouxe ano passado, né? A gente está em 2020 ainda, o carnaval desse ano foi diversidade, o carnaval foi sustentabilidade, de 2019 foi diversidade, né? A aceitação do diferente, né? Assim, e esse ano a gente trabalhou a sustentabilidade. Sim. A gente precisa pensar em projetos sustentáveis. Do jeito que está, a gente vai acabar com o planeta. Ele não vai aguentar. Assim, outro dia eu fiquei pensando,
Alessandro, o seguinte, a gente se coloca como o animal mais importante, né, da cadeia, mais inteligente, né? Daí tudo funciona ao nosso redor. Só que a gente parece ser o mais imbecil de todos, assim. Esse é o máximo, né? Os outros animais, se eu fosse, cara, que bicho doido esse ser humano. Ele tem toda essa inteligência e ele só pensa em coisa ruim, né? Porque a tecnologia, é engraçado você falar, assim, projetos de sustentabilidade. A tecnologia, ela trouxe muita poluição. Se você observar, infelizmente, assim, o que a tecnologia nos deu? Vou falar rapidamente. O carro, a motocicleta, o avião, a indústria, as fábricas, né? O alumínio, né? Transformar em latinha. Tudo isso foi a tecnologia que transformou, né, a matéria-prima em alguma coisa. Só que tudo isso está acabando com o planeta. Então agora, eu acho que os cientistas precisam pensar ao contrário. Como reverter todo esse processo tecnológico que, enfim, devastou praticamente o planeta, né? A questão do petróleo, quais são as energias, né, limpas que a gente pode implementar. A gente já tem projetos de carros movidos a eletricidade. Então a gente precisa, os cientistas precisam, e precisa ter um presidente também que pense, não é? Os blocos de carnaval, né? Na época do carnaval, a quantidade de lixo gerado é absurda, né? O pessoal da Colombo trabalha, eu acho que Réveillon e Carnaval é o período que eles mais trabalham, né? Não se tem um planejamento, não se tem uma política de descarte, de educação mesmo, né? Da população com relação a isso. A gente só vê aqueles ambulantes carregando os carrinhos, ou isopor, credenciado, mas assim, a gente não tem lixo, né? Banheiro químico, né? Um bloco como você falou, como o teu bloco, que é grande, como o monobloco, que é gigante, aí eles colocam 10 banheiros químicos, né? Como é que dá conta disso tudo? Aí acontece o que a gente tem visto aí nesses últimos anos, canteiro sendo arrebentado, porta de prédio, né? Onde eu moro, embaixo, ali virou mictório. Então, assim, é uma questão... Você mora em Copa? Você mora em Copa, né? É uma questão de educação mesmo, né? E eu acho que, principalmente vocês que vêm, também tem essa voz, né? Como a gente da imprensa, de falar para essa multidão de gente aí que acompanha vocês, eu acho que essa iniciativa que você teve da questão ecológica, sendo um dos projetos, eu acho super importante. Eu acho que fica uma sugestão aqui para que, se a cada ano alguém fizesse uma atitude dessa, dentro de um bloco de carnaval ou dentro de algum evento, eu acho que a gente poderia criar um processo de conscientização muito maior do que é hoje. Porque comercial, televisão, cada vez mais está todo mundo conectado ao mundo do celular, né? Celular, os iPads, enfim. E eu acho que a televisão, ela cumpre o papel dela. Mas eu acho que quem tem voz ativa mesmo, de comando para essas grandes massas, eu acho que tem uma responsabilidade muito maior nesse sentido, né? Então eu acho que você aí, como parte integrante da cultura do Rio de Janeiro, o teu bloco é um bloco forte, que arrasta aí uma quantidade razoável de pessoas e de muitos jovens. Eu acho que é importante alinhar esse segmento aí e dar continuidade. Você acha que a gente vai ter algum tipo de manifestação ligada ao carnaval ano que vem? O que você tem escutado por aí? O Kizomba voltou com a oficina online. A gente está com a oficina online. A gente está agora pensando na volta da oficina, com número limitado, com, né, uso de máscara, porque os nossos professores estão sofrendo muito, os nossos músicos estão sofrendo muito. Sim, e eles dão aula. Não tem verba, não tem sobrevivência, meio de sobrevivência, né? Tá difícil, assim. Mas eu acho que há consenso, tanto no carnaval de rua como no carnaval da escola de samba, que a gente só vai fazer carnaval depois que estiver todo mundo seguro. Sim. Vacinado, né? E segurança tanto para o folião como para os batuqueiros, nossa equipe, né? Eu acho que a gente precisa cuidar muito disso, da vida, né? Porque não adianta nada ter festa se você está botando vidas em risco. Então isso não pode ser festa. As pessoas estão achando que já acabou o Covid, né? Muita festa, tá rolando muita coisa aqui na cidade. E aí a gente vai ficar nesse ioiô, né?
Ah, libera, cresce. Ah, diminui. Esse final de semana agora foi um absurdo, né? Assim, a quantidade de aglomeração, de festas, inclusive de pessoas públicas, né? Promovendo grandes eventos. Tiveram shows aí de relançamento de música de famosos, que teve bastante aglomeração e está sendo bastante criticado. Mas é aquela coisa, se você flexibiliza, como é que você vai controlar, né? Não tem como. Se Exatamente. você está num ambiente Não, não. público, faz um evento na Praça Mauá. Ah, botar todo mundo para usar máscara. Bacana, mas se você não bota ali, né, um corredor de proteção, de fiscalização, você não tem funcionário para isso, para poder administrar e conter essa multidão toda, né? Porque Não, e você. nem todo mundo segue aí os protocolos, a pessoa acha que já teve, né? A gente está tendo supostos casos de reinfecção, então a pessoa acha que já teve, que ela já está imune, mas ela também não entende que tem outras doenças que circulam no meio disso tudo, né? Então, Não, e o carnaval não dá. Que nem não o tem Crivella. O Crivella não queria lotear a praia, botar um quadradinho. Não dá, o carnaval não dá pra gente fazer isso. Você vai demarcar o seu espaço pelo aplicativo, né? É meu aplicativo. Aí você vai delimitar o seu espaço quadrado na praia. Sábado Galera, eu vou à praia e vou estipular o meu quadrado, né? Exatamente. Você não E tem aí o como carnaval fazer parecido, né? Eu vou pular carnaval dentro do meu quadrado, né? com a minha família, que ninguém paga, que ninguém chega. É um momento complicado. Não dá. Mas a gente eu acho que assim, tem previsões para a vacina sair até. Sim, inclusive saiu hoje já uma solicitação, e parece que está em votação agora à tarde, de extensão dos horários de bares e restaurantes, né? Acho que parece agora que vão liberar e quebrar esse horário de 10 e meia-noite. Então parece que tendo essa liminar hoje, parece que os bares e restaurantes podem voltar. Alguns da Zona Sul já voltaram com música ao vivo. Mas, enfim, as pessoas não respeitam aquilo que a gente estava falando. É um processo de educação, de conscientização, saber que cada um é responsável pela vida do outro. Assim como quem ocupa o cargo de vereador, que, né, na verdade, está governando pelo povo. Né? Ele é um representante do povo ali, né? Ele está tomando conta das questões do povo. E eu ia te perguntar sobre a questão das drogas, desse crescente de jovens aí nas ruas, as drogas tomando conta de marquises, de praças, de todos os lugares públicos, invadindo o centro da cidade, a Zona Sul. A gente conversando lá no início, você tinha me dito que a questão da cultura e da educação transforma, né? E eu entendo que eles sejam objetos de transformação mesmo e de humanização. Você teria algum projeto já específico que você possa falar, já anunciar se eleito for, para dentro desse combate à droga e à população de rua no Rio? Acho que travou lá para ele. Voltou. Opa, voltou. Pergunta de novo. Deu uma... Então, vou te perguntar de novo. Dentro a gente estava falando sobre essa problemática que a gente vem vivendo no Rio e já estava. A pandemia só fez botar no espelho, refletir todos os problemas, as mazelas maiores da cidade. Então, hoje a gente tem um grande índice de jovens, né, morando nas ruas, as drogas tomando conta de cada metro quadrado. Cada metro quadrado da cidade que a gente olha, a gente vê, se depara com as drogas. E eu acho que isso está na hora, assim, como todo mundo vem reclamando, e todas as entrevistas que eu venho fazendo sobre isso, eu pergunto, né, você teria alguma proposta específica para lidar com isso? Assim, como é que você pensa em lidar com essa problemática, se eleito for, dentro lá da Câmara, algum projeto? Como você vê essa situação precária que a gente está num crescente que já está descontrolado, né, e tantas cracolândias agora tomando conta da Zona Sul, dos bairros da Zona Norte? A questão da droga é uma questão, é uma discussão muito complicada, né? Sempre foi e vai continuar sendo. Para mim é uma questão de saúde pública, né? Não tem outro lugar para discutir senão como um projeto eficiente de saúde pública, né? Você ir para as ruas, tentar conversar, tentar levar para a prefeitura precisa de ter, né, espaços que atendam essas pessoas, tem que aumentar esse atendimento. Mas, por outro lado, também, eu acho que isso é muito efeito da falta de trabalho, de emprego, de educação, né?
Então a gente precisa, quando eu te falo que a gente não tem um projeto de cidade, passa muito por aí, né? Os nossos jovens estão abandonados. Então, se não está indo para né, se juntando com organizações, está indo individualmente para grupos onde, né, a vida tá ruim para mim, então, se a vida está ruim, vamos dar oportunidade, né? Oportunidade, vamos dar possibilidade da vida estar melhor para as pessoas. Verdade. Né? E tem uma questão de saúde, né? Não é questão de polícia. Muita gente acha que tem que bater, que prender, né? Drogar, tem que... Não, não é isso, não é assim que se cuida. Né? É acolher, né? Acolher, é acolher, né? Acho que a palavra do momento hoje é acolhimento, né? Você falou uma palavra super importante. São centros, inclusive eu chamaria de centros de acolhimento, né? Centros de acolhimento para essa galera que precisa de ajuda, né? Alguma coisa que eu não perguntei que você tenha vontade de falar dentro do teu governo, do teu plano de governo, que você queria expor mais para as pessoas, falar alguma coisa, está aberto o espaço para você. Muito obrigado. Não, eu só digo assim, eu sou um candidato do Rio de Janeiro, né? Minhas bandeiras são cultura e educação, mas eu tenho ideias tanto para meio ambiente, para saúde, transporte, né? O transporte hoje em dia que está aqui no Rio de Janeiro, né? A gente precisa hoje a gente vive essa problemática do BRT aí, né? Não, não sei se você sabe, eu tenho lido muito. Tem um sistema que a UFRJ estava... Você soube disso, né? Que eles acabaram... foram mais de 10 anos de projeto, né? E simplesmente parou. Ficou, né? Era o trem sobre superfície. Isso. É por tração magnética, né? Que a gente colocaria pela cidade, que não interferiria no urbano, no trânsito, né? No trânsito na logística, urbano, né? Sabe? Do urbano, não tudo de bom, não poluente, rápido, sem interferência na mobilidade urbana, sabe? E a gente perde. Só tem esse tipo de projeto, só tem Alemanha, China e Japão e Coreia. São 4 países que investem em tecnologia. E a gente estava aqui com o modelo na UFRJ, lá da COP, é um projeto da COP, que era superior, inclusive, tecnologicamente, a todos esses países. Então, a nossa tecnologia de ponta está sendo jogada no lixo, né? Os nossos pesquisadores brasileiros, né, não estão sendo reconhecidos. A gente perde, o Brasil só perde. Mas eu acho que, assim, a minha questão... como proposta para o Rio de Janeiro, né, apesar de olhar para todos os setores, eu acho que a gente não pode mais enxugar gelo. Nesse sentido, eu acho que a grande saída para um recadinho aqui. A grande saída nossa é um investimento maciço, pesado em educação, sabe? E a cultura, eu tenho uma ideia de trazer polos de cultura para a cidade do Rio de Janeiro, distribuídos nas zonas cariocas. O que acontece? Tem a zona do Zona Sul e o centro tem funciona bem, né? Funciona melhor. Agora, Zona Oeste e Zona Norte não funcionam. Então, você acaba a sua escola, você sai da escola, você vai para onde? Vai para casa, aí seus pais estão trabalhando, ou você vai para a rua, ou fica trancado em casa, né? E como grande parte... são pessoas que não têm recurso para botar num balé, numa aula de música, né, numa aula de canto, num teatro. Essas crianças não têm o que fazer à tarde, ou pela manhã, dependendo do horário. Então, a minha ideia é criar polos de cultura pela cidade, distribuídos por Zona Sul, Zona Norte, e esses polos... Parecido com as lonas culturais, que você está querendo dizer? Não. Esses polos serem centros para desenvolver uma rede entre escola municipal e atividades de cultura. E quando você fala das lojas culturais, nós temos 28 equipamentos culturais, se eu não me engano. Eu fiz lá, se eu estou perdido, são 28 equipamentos culturais distribuídos pela cidade, em
lona cultural, arena, teatro, né? Biblioteca. Ponto de cultura, né? Ponto de cultura, centro de cultura, né? Então, por exemplo, numa biblioteca você pode pegar as crianças que estão interessadas em literatura, oficinas, né, de leitura, irem lá e fazerem essa oficina. Você pode pegar um teatro, você pode fazer lá oficina de dança, né, de teatro, e aí você criar, dinamizar isso na cidade e começar, talvez até as próprias escolas serem centros para desenvolver isso. Então esses polos seriam responsáveis por pegar essas crianças interessadas, lógico, né? Você não pode obrigar uma criança a cumprir uma coisa que ela não quer, mas só dá uma possibilidade, uma coisa que as crianças, né, filhos da classe média e da classe mais abastada têm, né, porque tem dinheiro. Essas crianças não têm. Eu tive um projeto que chamava Quizombinha, lá no teatro ali da... Você lembra do teatro do Jockey? Sim. Então, não sei nem como é que está agora, assim, enfim. Ele era centro de referência da infantil, do teatro infantil. Isso. A gente tinha lá o Quizombinha. Eu tinha uma oficina lá com crianças da escola do Jockey, uma escola pública. Rapaz, aquilo ali para as crianças, o dia de oficina para eles era um dia maravilhoso. Os pais vinham falar. Então é isso que as pessoas precisam, sabe? Isso complementa, como eu te falei, a cultura, ela complementa a educação, né, escolar. Né? A prefeitura ela trabalha com educação fundamental. Né? O ensino médio é com o Estado. Mas eu acho que esses polos culturais poderiam abarcar tanto a galera do ensino médio como do fundamental. Então é uma proposta que eu tenho para a cidade, entendeu? Para os jovens. Eu penso muito nessa galerinha, dos jovens, o que vai ser o futuro deles. Não sei se você sabe, existe uma estatística que ela bate, ela relaciona taxa de desemprego com grau de instrução. Então você tem... isso aqui é o Brasil, mas que reflete muito o Rio de Janeiro. Inclusive o Rio de Janeiro até mais. Você tem meninos e meninas que não completaram o ensino fundamental, a taxa de desemprego para essas pessoas está em torno de 30%. A taxa de desemprego para as pessoas que completaram o ensino médio está em torno de 15%, 16%. É muita coisa, né? É muita coisa. A taxa de desemprego para as pessoas que têm ensino terceiro, né, superior. O ensino superior é de 6,5%, de 7%. Ou seja, resumindo, quanto mais educação, de qualidade, formação, menor a taxa de desemprego. O mercado tem reclamado muito de pessoas não qualificadas, né? E a gente precisa repensar também a educação. Uma coisa que a gente precisa pensar que é educação, qual é o modelo de educação que a gente quer, né? Porque um menino sai hoje do ensino fundamental, poxa, tecnologia nessa criançada. A gente precisa criar eu fico pensando no Rio de Janeiro, podia ser um Vale do Silício. Imagina, a gente pensando o Rio de Janeiro como Vale do Silício, a economia criativa bombando, a cultura bombando, né? Trabalho para todo mundo. A economia criativa desenvolve muito, então a gente precisa pensar. Na verdade, a gente é considerado, né, a cidade mais bonita do mundo e poderíamos ser a melhor cidade do mundo, né? Que eu ainda acredito que seja, mas assim, precisa de fato se transformar, se renovar, né? Passar por todo esse processo que a gente vem vivendo aí, que eu espero que de fato venha um alento para a população, para a gente que vive todo dia aqui, que na hora de ir embora, né, você pega um ônibus e aí você tem o prazer, a vontade de ir para casa e seguro, tranquilo, que as crianças tenham acesso, né? No final de semana foi o dia, né, da vacinação e os postos de saúde praticamente implorando para que as mães levassem as crianças para se vacinar de poliomielite, vacinas básicas da infância, quer dizer, é totalmente um processo de educação, de conscientização, de instrução, né? Não dá para admitir, em século XXI, uma mãe que não leva o filho para vacinar, né? Então, assim, nunca sobrou tanta vacina
nunca teve tanta disponibilidade do governo também. A gente também tem que falar do que é bom, né? Em tantas campanhas de vacinação para as crianças, tantos projetos, mas que não tem uma adesão total da população. Então, isso é muito complicado, né? Eu concordo com você, Alessandro, mas falta uma coisa. Falta avisar, sabe? Esses governos, eles se preocupam tanto com, né, o seu marketing, né, do que eu estou fazendo, mas uma campanha dessa teria que passar todo dia na televisão, sabe? Teria que estar exposta às crianças. Tem que ganhar as ruas, né? Tem, cara, sabe? Você tem agora uma mídia social que te facilita isso. Então vamos todo mundo aí, galera. Vamos levar a galera para vacinar, ó. Tal idade, todo mundo, de tal a tal data. Vamos espalhar isso. As clínicas da família, né, que teriam que ser... Acabou, né? Não existe mais clínica da família. Exatamente. Sabe? Acabou. A saúde tá... Tem 2 meses, eu caí num bueiro. Eu pisei num bueiro, ele estava aberto. Então eu pisei, a tampa virou, bateu na minha perna, ralou minha perna toda, ficou em carne viva. Quase eu achei que tinha quebrado, porque a pancada foi tão grande. E eu fiquei gritando, urrando no chão lá. Aí veio a galera, veio o guarda municipal, e tinha os caras trabalhando. Não vou botar a culpa na prefeitura, que era um bueiro de uma companhia de telefonia. E, inclusive, eles vieram, me deram, enfim, um apoio também na hora ali. E aí eu fui, enfim, eu tenho um plano de saúde, mas eu fui direto para um hospital público, né? Fui ali para uma UPA, ali no Flamengo. E aí, chegando lá, super bem atendido, demorou um pouquinho, mas foi super bem atendido, mas faltava remédio. Né? Porque lá todo mundo ganha, você é medicado, aí quando cheguei lá no ambulatório, na farmácia dela lá, né? Sim. Tem esses 2, mas esses 2 não tem. Você tem que comprar. Isso hoje em dia é geral, né? Eu posso comprar, mas aquele cara que está indo ali e sofreu a mesma coisa e não pode comprar, como é que funciona isso para ele? A gente tem recebido denúncias de pessoas falando aqui no jornal que falta remédio para pressão, remédio de diabetes, coquetel para HIV. E aí você tocou num ponto também que eu ia te perguntar para finalizar, essa questão da cidade, né, totalmente esburacada, não se tem um projeto para deficiente físico, né, para cadeirante, não existe rampa. Tem uma ou outra que funcione, mas assim, a mobilidade é muito ruim para as pessoas com deficiência na cidade, né? Então, você vai ter um olhar também direcionado a isso, está dentro do teu escopo? Isso, com certeza, mas sabe uma coisa que, assim, eu acho que projetos dessa magnitude são muito importantes, sempre. Eu fico dizendo o seguinte, a gente precisa ter numa Câmara Municipal representantes de todos os setores, inclusive tem o Antero no PSB, que ele é cego, ele é candidato também. Eu acho que a gente precisa ter pessoas de cada lugarzinho sendo representadas, sabe? Eu acho que ninguém melhor, a cultura hoje, não tem ninguém da cultura na Câmara Municipal. Olha que vergonha, né? Quantidade de artistas, né? de pessoas da cultura que a gente tem nessa cidade, a gente não tem ninguém. Cujo papel é fiscalizar, né? Mas é isso que eu quero te dizer. Assim, o presidente hoje da Comissão Municipal de Cultura é um professor, porque a gente não tem ninguém. Eu acho que a gente já tem muitos projetos na área da mobilidade, né? Para cadeirante, para cego, enfim. Só o que acontece é o seguinte, não tem fiscalização. Lembra que tinha a lei dos ônibus lá, que não sei quantos % dos ônibus teriam que baixar? Cadê esses ônibus? Cadê o ar-condicionado nos ônibus? Né? Cadê a fiscalização? Eu prometo, se eleito for, né? E não é papo de vereador falastrão, a gente está na rua. Sabe? A gente não pode se fechar num gabinete. A gente tem que ir para a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem que olhar para a rua e ver o que está acontecendo. Sabe? Parece que eles se fecham dentro da Câmara Municipal e não olham a cidade, o que está acontecendo na cidade. Tem que andar de ônibus, tem que andar de metrô, tem que pegar um trem de vez em quando, ir lá para a Zona Norte, ir para a Zona Oeste, ver o que está acontecendo lá. Sabe? Esse olhar é importante.
Como é que você vai ser um síndico de um prédio se você não anda pelo seu prédio, se você não sabe o que está acontecendo? É por aí. Não é? É isso, a tua casa. Como é que você vai administrar a sua casa se você não sabe quanto custa o pão, a carne? Não, eu fico vendo isso. Uma coisa muito importante é que se passa pela ética também. É assim, a gente precisa gastar menos e ser mais eficiente. Isso é um discurso que eu sou economista, então eu bato muito nessa tecla. Galera, tem que gastar menos. Para quê? Eu pergunto, para que um vereador precisa de 20 assessores? Sei lá, na Câmara Municipal você pode ter 20 assessores. Para que precisa de 20 assessores? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Aí a gente sabe o quê? Espaço para quê, Alessandro? Para rachadinha. Sabe? Porque eu não preciso disso mesmo. É o que eu boto 4, 5, 6 fantasmas, dou R$500 para esses caras não irem trabalhar e boto dinheiro no meu bolso. É assim que o político corrupto faz, da rachadinha. Né? Então a gente precisa olhar. Opa, qual o número legal? Um deputado estadual, assim como o federal, pode ter 40 assessores. O quanto isso, fora esse as dinheiro... gratificações, né? Aí a gente não entra nem na ponta, né? A Câmara Municipal não tem muitas, graças a Deus. Tá? Parece que o que eles têm lá não sei quantos selos e 1.000 litros de gasolina por mês. Mas tem lugares que tem, não sei, paletó, carro, não sei o que, para família, escola, apartamento funcional. Isso é louco, sabe? Isso é uma loucura. A gente precisa rever isso. O político, ele precisa... Né? O judiciário está tão contaminado quanto. Né? É outra caixa preta que a gente... Mas, enfim, enquanto vereador, nessa seara eu não me meto. Né? Se um dia eu for para o nível federal, para um posto federal, posso até conversar sobre isso. Mas eu acho a questão do judiciário, os salários que se pagam para essas pessoas, exorbitante, mas enfim. Beleza, então a gente conversou hoje com o André Kizomba, bem candidato pelo PSB, e deixa então uma mensagem final aí, convocando, deixando o teu número. Bom finalzinho de campanha, né? Que a gente já está praticamente quase chegando a 20 de outubro e até 8 de novembro, né? Pode ser feita aí as campanhas pelas redes, pelas mídias, enfim. Te desejo sucesso, boa sorte e suas considerações finais aí para as pessoas, nossos seguidores, enfim, fãs, amigos, colegas, quem está seguindo a gente. Primeiro eu queria agradecer ao Diário do Rio, a você, Alessandro. Em nome do jornal, a gente agradece. Pelo convite. O espaço desse é muito importante para a gente que quer, enfim, levar as nossas propostas, conversar com o público, né? Isso aqui a gente vai postar também na nossa rede social, a gente vai jogar para frente. Foi muito importante essa conversa aqui. Eu acho que sempre conversa com pessoas assim e com perguntas inteligentes sempre é muito importante a gente travar. O que eu quero dizer para o público é assim, que eu sou um candidato do PSB, meu partido é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, com o representante maior aqui que nós temos hoje, é o deputado federal Alessandro Molon. No estado aqui tem o Carlos Mink e o Ferreirinha, que são excelentes parlamentares também. Eu quero dizer para vocês que eu quero olhar melhor pela minha cidade. Eu quero o melhor pela minha cidade, e não só para mim, para todos nós. A gente precisa olhar a cidade como uma grande família. E a gente não pode esquecer de quem está em maior dificuldade nesse momento. Eu acho que é isso que a gente precisa atacar nesse momento. A gente vai estar passando por um momento muito difícil da pandemia e daqui a pouco a gente vai precisar pensar numa coisa chamada emprego, trabalho para muita gente. Então a gente precisa ter projetos que gerem emprego, trabalho, né? E o meu setor da cultura está muito desgastado nesse momento, está parado, completamente parado. A gente precisa reativar a cultura carioca. No Brasil todo, mas eu, enquanto vereador do Rio de Janeiro, pensar em projetos para isso, né, para a nossa juventude. E eu deixo aqui a minha candidatura, André Kizomba, 40111. E tem mais uma coisa, assim, quem não quer votar em mim, mas consciência, gente, o mais importante é isso. Seja consciente na hora do voto. Pense
na sua cidade, pense nos seus, na população, no entorno, no que a cidade está precisando. A gente precisa de muita coisa. Então, a gente precisa de candidatos comprometidos com a nossa cidade, verdadeiramente comprometidos com a nossa cidade. Sem isso, a gente não vai mudar o que a gente está vivendo hoje. Essa penúria de cidade que a gente está vivendo, precisamos mudar esse prefeito, precisamos mudar a prefeitura e criar políticas de verdade para essa cidade, uma política de longo prazo, né? Uma política que pense no cidadão, no meio ambiente, na saúde do carioca e no trabalho, no emprego. É isso. Beleza, então, obrigado. Convidar o pessoal para entrar lá no nosso site www.diariodorio.com.br, nosso Instagram, Diário do Rio, íconezinho laranja, e lá no Facebook também. Até a próxima. Boa sorte. Até a próxima. Obrigado, Alessandro. André Kizomba 40111. Valeu.